Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre Tigres e Dragões, um podcast que tem feito história na cena nacional sobre cultura chinesa e, sobretudo, artes marciais. Com esse enfoque mais chinês, mas a gente tem recebido também outros professores e outros mestres aqui, e outras professoras e outras mestras de outras modalidades também, tá bom? E outra coisa importante, a gente está muito atento às dicas que vocês dão para a gente. Então, continue escrevendo para a gente aqui no chat, indicação de professor, de professora, que a gente está atento, anotando tudo isso e de tempos em tempos dando vazão à indicação de vocês. Certo, Márcio Augusto? Você falou bonito, hein? Eu dando falo vazão. sempre bonito. Cara, agora só, você. Só porque o Rômulo não estava aí, Rômulo né? não tá, eu tô aqui fazendo a vez dele. Tá bom, então isso Vai lá, aí. pimpão. Então, não deixem de compartilhar. Me ajuda aí, Gil. O que mais? O nosso podcast está nos melhores tocadores. Como é que o Rômulo fala? Google Podcast, Apple Podcast e Qual mais? todos o que você está acostumado Spotify. É que eu só conheço Spotify. Beleza? Certo? E Que o mais? Pix vai estar aqui para ajudar a gente. Pix, continua aí. É. O Pix, a gente tem feito essa divulgação do Pix, mas audiência, não tem rolado Pix não, hein? Então, se você tiver sensibilizado aí com esse pedido do Márcio, faz um Pix pra gente. E a gente vai começar a fazer... Posso falar? Membros. É isso? E conteúdo exclusivo para membros. Aí aquela parte lá que você troca de roupa no meio. Vai ser a parte que os nossos convidados vão ensinar. Eu sempre quis aprender aquele soco de 1 polegada do Bruce Lee. É? Boa, hein? É um papo legal aqui pro nosso convidado. Eu já tô dando um spoiler aqui de assuntos com o convidado. E não esqueçam de afagar o algoritmo. Curta o vídeo. Começou a assistir, já dá um like no vídeo, já indica para um amigo seu aí, para uma amiga, enfim. Porque o nosso objetivo aqui é compartilhar boas histórias, boas informações, para que você possa produzir conhecimento aí sobre cultura chinesa e arte. Antes da gente começar esse belíssimo programa de hoje, você tá com uma camisa bonita, hein? Você viu que depois que eu tava Aí por subindo baixo a escada... Essa daí, ó. Você viu aqui? Tá aparecendo? Meu, camisa bonita essa aí, hein? Onde você comprou? Shaoshan. Aqui? Ah, você tá brincando que foi aqui que você comprou. Se você quer essa camisa bonita, aqui tem. Santa Cecília 466. E foi você que fez esse desenho, né? Esse desenho não. Esse desenho é inspirado em mim, mas foi a Cláudia Braga, artista plástica, minha grande amiga, que fez isso aqui. Legal. A pena ali, ó. Com a pena, todo detalhado, então vale a pena. Muito bom. Que merchan, hein? A gente nem combinou. Nem combinamos, né? Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Professor Sifu Thiago, bem-vindo aos nossos estúdios, à nossa casa. Uma alegria ter o senhor aqui. Obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade e espero poder contribuir da melhor maneira. Maravilha. Se você não conhece o mestre Thiago, eu vou ler aqui uma breve biografia. Thiago Pereira é discípulo do mestre sênior Júlio Camacho. Eu queria já mandar um abraço para o mestre Júlio e já dizer que a gente tem muito desejo de ter episódio com ele aqui também. Está na nosso desejo aqui na nossa lista de futuros episódios. Se tornando discípulo o segundo discípulo da família Moyá. Nessa cerimônia recebeu o nome de Kung Fu de Moi Fat Lei. Isso? Isso. Ingressou na família Moyá San em 99. Após solicitação formal, migrou para a família Moi Joy Lei Ou em 2007. Thiago Pereira acompanha o Sifu Júlio desde seu primeiro núcleo em Jacarepaguá. Vale dizer que o mestre Thiago é do Rio de Janeiro. Em 2015 foi reconhecido como mestre classe qualificada pela Moyá Wing Chun, aqui no Brasil, na primeira cerimônia de 12ª geração na América Latina. Lembrando que a gente tem um episódio aqui no nosso canal com o grão-mestre Léo Imamura. Está aparecendo o número do episódio aqui para vocês. Então vale muito a pena assistir um episódio que deixou a gente assim, né, Márcio Augusto? Nossa. A gente terminou a gravação e a gente falou, caraca! Foi demais. Aquela coisa do chegamos lá no demais. podcast, ter gravado com o mestre Léo foi... Logo quando incrível. o mestre Léo aceitou vir, a gente, ops, caramba, que privilégio. Né? Maravilha. Bom, acho que as informações principais eu passei aqui e mais detalhes a gente vai ao longo da conversa aqui.
Quer começar, Márcio Augusto? Não, você. Não? Você é o MC do canal. Posso fazer um adendo? Por favor. Acho que vale a pena falar, né? Esses nomes, família Moyasan, família Moidioleou, né? Na nossa linhagem, você recebe um nome que a gente chama de nome Kung Fu, no momento em que você faz a cerimônia de discipulado, que é o Baici. E esse nome que começa sendo seu, no futuro, caso você, né, alcance a condição de Sifu, né? Você inicia uma família Kung Fu, a sua família vai receber esse nome. Então, eu comecei com 15 anos na família Moyasan, que é liderada pelo grão-mestre Uemamura, porque na época o meu mestre Júlio Camacho ainda não tinha sido titulado, ainda não tinha inaugurado a própria família. E em 2003 isso aconteceu, né? O mestre Leonardo Reis do Rio de Janeiro, assim como eu, acabamos desenvolvendo uma relação muito próxima com ele. E a gente fez esse pedido de migrar para a família Moidioleou. E o que é Dioleou? É o nome Kung Fu do mestre Júlio Camacho. E assim por diante. Então, na família Moidioleou, eu sou o segundo discípulo, né? A segunda pessoa a fazer Baici com o Sifu Júlio Camacho. Mas aí vocês estão embaixo ou vocês estão sob orientação do grão-mestre Uemamura? Exatamente. Ok. Cada mestre, depois ele pode meio que... Criar um ramo. Ele abre uma família, é isso? Através do seu nome. Essa é uma pergunta muito boa. Tem uma situação que eu acho que talvez valha a pena ser falada, que é o seguinte: muitas vezes você pondera o que é um bom Kung Fu ou mau Kung Fu. Mas, independente do seu julgamento, existem semelhanças entre praticantes de uma mesma arte que dizem que aquela prática é de Wing Chun, por exemplo. Uhum. Então, tem um termo que eu não vou saber pronunciar, eu não falo cantonês, mas seria algo próximo de Fungak. Então, assim, existem semelhanças que fazem com que aqueles praticantes sejam reconhecidos como de Wing Chun. Sim. E nesse meio vai ter gente de péssima qualidade, média qualidade ou altíssima qualidade. Todos são praticantes de Wing Chun. A partir disso, você tem ali uma linhagem, né, uma linha, e dessa linha sai um galho. E esse galho, por exemplo, ele tem características próprias. Por exemplo, na linhagem Moyat, se dá ênfase ao que a gente chama de vida Kung Fu. Então, isso que faz essa comunidade ser parecida, a gente chama de Pai Bits. Então, você vai observar que todo mundo que descende da linhagem Moyat tem essa característica de valorizar a vida Kung Fu. Então, com isso, o grão-mestre Uemamura faz um trabalho muito sério nesse sentido. Meu mestre também e eu também, com os meus alunos. E aí você vai abrindo ramificações. Agora, um detalhe muito importante é que a nossa força é nos mantermos unidos. Porque se você imaginar uma árvore, é como se o galho fosse afinando cada vez mais. Então, é tudo muito frágil, a não ser que se você se mantenha unido, né? A linhagem. Então, isso é muito importante. Você poder entender que muitas vezes uma ação sua vai engrandecer ou comprometer toda aquela linhagem que você faz parte. É muito bonita essa imagem. Que legal, bem interessante. Árvore, né? Porque se a gente pensar na composição dela, que a gente tem raízes lá embaixo, né? na sua base, um tronco que geralmente é forte, robusto, Sim. E os galhos, se de tempos em tempos eu não cuidar dessas Sim. raízes, né? Se eu não fizer... O que a gente às vezes fala quando vai a Taiwan ou a China, né? Ir para a fonte, né? Você voltar à fonte para você poder fazer os alinhamentos necessários, enfim. É semelhante a pensar na árvore no sentido de toda árvore ela precisa de água, precisa se nutrir de alguma forma para conseguir manter aí o tronco e os galhos e as folhas ativos e vivos. Agora, professor, eu achei muito legal já começar assim, e eu estou entendendo também, que, dentro do que você falou, que mestre Júlio, ao criar o próprio ramo, vai manter a essência do ramo original dele, mas, do ponto de vista de manifestação técnica, vai ter ali uma certa pessoalização em algum movimento. Opa, essa é uma excelente pergunta. Então, eu estou falando isso porque a gente identifica isso no Kung Fu também. Sim. Quando a gente olha, sei lá, determinadas pessoas falando, a gente fala, não, esse louva-a-Deus aqui é do mestre Xi. Esse aqui é do mestre... esse aqui é do mestre Xi, mas o professor é o Márcio, entendeu? A gente consegue fazer esse tipo de... No Wing Chun também é possível isso? Possível é, mas eu me pergunto se é recomendável.
Atualmente, a gente tem uma série de sinólogos, né, estudiosos da cultura chinesa muito sérios, que eles apresentam um vocabulário que permite a gente poder entender melhor essas lógicas, né? Então, por exemplo, tem um sinólogo que é o professor François Julian, que ele fala dessa característica de você não, muitas vezes, requisitar a autoria de um feito. Então, assim, se algo for bem feito, for essa coisa ela acontecer de maneira orgânica, não dá para identificar o autor. Então, para mim, o grande mérito do artista marcial é ele representar o melhor que ele puder aquele lugar que ele ocupa dentro de uma genealogia maior. Então, assim, com isso, você não limita o seu aluno só o que você sabe, só a sua assinatura. Você abre para ele poder ter contato com toda aquela ramificação da sua linhagem e aprender com todos, né? Para enriquecer ainda mais. Muitas vezes você vai ter Sifus que não conseguem dedicar o tempo exclusivamente para a transmissão, e você vai ter outros que vão conseguir dedicar esse tempo. E esse tempo permite que você estude, se prepare. Então, por que você vai limitar o seu aluno só a experiência com você? Por que não com o seu Qigong, com o seu Sitaikun, e você vai permitindo que ele tenha uma abrangência maior? E aí você vê que fazendo isso, a autoria se perde, né? Essa assinatura, ela deixa de fazer sentido, porque existe uma rede que apoia o processo dessa pessoa, né? Seria equivalente a gente falar antigamente, quem é do interior vai entender bem isso, equivalente a uma família que tem 5 filhos, aí o pai e a mãe decidem deixar o mais velho com um tio. Não, fica lá um tempo com seu tio, você vai estudar lá com seu tio agora, no município dele. Não, você fica lá com a sua avó. Então, acho que é um pouco que você está falando, me lembrou para esse modelo de educação tradicional, que a gente tinha muito aqui no Brasil e na China também. Sim. Isso acontecia, né? De tempos em tempos, o filho era direcionado para alguém mais velho da família, para que esse alguém assumisse a tutela ali do desenvolvimento dele, da formação dele, por um período. Depois ele voltava para casa e seguia o desenvolvimento dele. Não sei se eu fui muito longe agora. Não foi não. Se tem uma conexão. Eu acho que tem uma conexão, sim, porque o que acontece? Se você coloca o foco na qualidade que os seus alunos podem alcançar, você vai querer o melhor para eles. Então, esse tio dessa história que você citou, não é qualquer tio também, é um tio que tem a qualificação para receber essa pessoa, esse filho imaginário, né? Então, quer dizer, quando você coloca o foco nos alunos e na qualidade deles, você consegue pensar qual é o melhor caminho, onde encaixar eles melhor, para o que você vai convidá-los, para o que você vai orientá-los ou até incentivá-los. Tem um termo que eu acho bem interessante, que é de transmissão autêntica, né? Que ele é presente, né, na prática do Wing Chun, que é o Tianqin. Porque fica assim, ó, eu aprendi o jeito certo, você não aprendeu, essa discussão aí quase centenária já, né? Só que nada disso importa, porque se você, por exemplo, entende que o que você recebeu foi autêntico, e eu entendo que isso também ocorreu comigo, é o desdobramento do que a gente aprendeu que vai dizer se essa transmissão foi autêntica ou não, ou seja, a próxima geração. Então vamos observar se esse galho do que eu faço parte vai gerar um novo ramo, um novo ramo. Então esse desdobramento com qualidade que vai dizer o quanto que o trabalho foi bem feito ou não. Essa coisa da autenticidade, ela é tão, às vezes, até um pouco contraditória, porque eu posso ser muito autêntico para aprender com ele, mas talvez eu não tenho tantas informações para saber o quanto ele foi autêntico lá atrás. Entende como eu estou falando? E que se amanhã eu começo a ensinar, eu passo de uma forma autêntica, o meu aluno vai aprender de uma forma muito particular diretamente comigo, mas às vezes eu não consigo acessar com ele, por uma forma até mais respeitosa de eu não confrontar alguns dados, entende? E eu não sei o quanto ele foi autêntico. Entendo. No aprendizado dele, no desenvolvimento dele. Isso, exatamente. Por isso que dentro desse aspecto, qualquer decisão que você toma como representante de uma arte marcial, ela pode interferir em toda a descendência. Então, quando a gente estava conversando em off sobre o termo Sifu, né? Então, quer dizer, você agora está habilitado para ter a sua própria família Kung Fu, né? Como que isso se dá, de maneira geral?
você precisa de um reconhecimento tríplice, né? Então você precisa de um reconhecimento da geração anterior, do seu próprio Sifu. Você precisa de um reconhecimento dos seus pares, certo? Então, se nós somos da mesma família, é importante que você reconheça a minha condição. Sim. E você vai ter também o reconhecimento dos seus futuros alunos. Na maioria das vezes, o que acontece é que, num caso como esse, você tem o reconhecimento apenas dos alunos. E eles não vão ter condições de saber do que estava antes deles chegarem, né? Então, acho que esse reconhecimento triplo é fundamental para que a gente tenha um trabalho de qualidade para o futuro, né? E isso dá sustentação para essa ideia mais ampla de família marcial, né? Sim. E leva também para essa dimensão do tradicional dentro dessa questão da família marcial. Porque quando a gente fala sobre isso, acho que essa pergunta do Márcio me remeteu a isso também, quando eu decido treinar com o Sifu Thiago e leio lá no site do Sifu Thiago quem ele representa, quem é o mestre dele e quem foi o mestre do mestre, quem foi o mestre do mestre do mestre, eu vou de alguma maneira criando na minha cabeça essa árvore imaginária. Eu vou vendo ali raiz, tronco, ramos, né, os galhos, e falo, bom, é isso aqui. Eu tenho condição, criticamente, de dizer, ok, me parece que tem aqui, nessa escola, diante desse professor, elementos estruturantes que me dá a condição de falar, não, vou por esse caminho. E aí, diferente disso, a gente tem outros exemplos que não tem isso, né? Ou a gente já viu, eu mesmo já vi em sites, que a escola coloca que o estilo de Kung Fu dela nasceu... Aí cita uma região da China, X. Só que a gente sabe que aquela região que ele está citando, não existe aquele Kung Fu. Aquele estilo não é daquela região. Sim. Então faz um texto bonito, mas que não sustenta do ponto de vista histórico, entendeu? Falta informações, né? Porque você lê, o meu estilo nasceu em tal lugar. Ah, legal, bacana, mas me fala mais. Vamos esmiuçar. Né? E o seu mestre? O meu mestre foi... legal, mostra uma foto dele. Na época não tinha. Mas, peraí. Né? Então, sempre parece que tem algo furado, né? Isso. Então, às vezes, por isso que... Às vezes parece um pouco utópico, né? Quando a gente fala, assim, de uma família Kung Fu. E eu entendo muito bem, até por conta do grão-mestre Léo, que ele faz um trabalho muito autêntico e verdadeiro. E a gente agora, ouvindo você, fica mais claro o quão fiel é isso, né? Mas... Enfim, às vezes tem pessoas que a gente não sente, né? Desculpa. Não, eu queria falar o quão fiel e o quão importante é, né? Sim. Quando vai para Taiwan e encontra com os irmãos mais velhos, as irmãs, cara, a gente tem essa sensação de tô em casa com meu tio, minha tia, com meu avô aqui, com a minha avó, celebrando ali na mesa uma reunião de família. Essa é a sensação que a gente tem. E isso, para mim, é você fazer contato com essa dimensão da família marcial que você está trazendo aqui, professor Thiago. Então, eu acho isso muito importante. A gente vibra isso quando a gente vai para Taiwan, a gente vibra isso quando a gente vai lá para Vila Shen e encontra meu Shifu, aí tá lá o papai do meu Shifu, aí tá o tio do meu Shifu, aí tá os irmãos, aí tem criança chegando também que já é discípulo. Então, isso dá para a gente uma dimensão de que a arte é muito mais ampla. Sim. E a relação que a gente tem que estabelecer com a arte não é somente de ensinar o movimento. Tem camadas dentro dessa arte que eu preciso... Tem caminhos, né? Trilhas, ramos, galhos dentro dessa arte que eu preciso trilhar para eu entender mais, de maneira mais ampla. Sim, porque observe, né? Quando a gente fala mais uma vez desse termo Sifu, independente de qualquer coisa que você acredite, você precisa considerar a possibilidade que você é uma personificação daquele patrimônio cultural, no nosso caso, o Wing Chun. Então, desde a maneira que você fala, que você se apresenta, as escolhas que você faz, você está representando aquilo. Então, isso é muito importante. Não adianta também nós falarmos, eu sou da linhagem X, Y ou Z, como se fosse, né, uma coisa assim, porque se você não conhece sobre a sua própria linhagem, o que adianta falar que você faz parte dela? Então, hoje, muitas vezes, você tem pessoas que fazem parte de uma linhagem, mas não conseguem falar dessa linhagem, porque um aspecto interessante é quando você confunde
a genealogia com história, né? Quando na verdade você poderia estar tratando a genealogia como um sistema de variação onde cada um dos ancestrais eles vão servir de inspiração para alguma coisa que está acontecendo nessa e nas próximas gerações. Dependendo do período que a sua arte marcial tem desde a fundação, é muito difícil não ter acontecido alguma coisa em gerações anteriores que não tenha antecipado o que está acontecendo agora. Então, estudar isso é muito legal. Não para saber aconteceu ou não aconteceu, foi assim que foi fundado ou não, mas para você se inspirar naquilo. Então, acho que é muito importante. Né? E mais do que isso, né? Algumas outras pessoas têm um certo preconceito com o que é tradicional. Mas tem uma matéria do meu com o grão-mestre Uemamura no Maquiai do início dos anos 2000, que eu não esqueço. A gente deve ter ela aqui. Que eu não esqueço do título, que é assim, a tradição como inovação. Né? Esse título, para mim, ele foi muito feliz, porque a tradição, o antigo hoje é o que é o inovador. Né? Você poder se apoiar no antigo, desde que você faça isso de uma maneira inteligente. Você observa, tem alguns canais de YouTube que muitas vezes fazem uma leitura histórica de algum filme que representa um período histórico. Só que esse filme tem a fotografia, a cinematografia, tem tanta coisa legal e a parte histórica ela tá um pouquinho furada. Então você focar nisso empobrece. Então quer dizer, saber estudar é muito importante. Então eu diria que hoje nós temos 2 desafios com tanto conhecimento. A gente tem que saber qual conhecimento vale a pena se dedicar com tanta informação que a gente tem e a gente tem que desenvolver a habilidade de aprender a aprender. Né? Assim, no que a gente vai focar e no que a gente vai dedicar energia. Porque senão quando a gente vê, o tempo passou. Já foi. E a gente acabou focando numa coisa que não nos levaria a lugar nenhum. Maravilha. Sabe que tem uma educadora no Rio de Janeiro, inclusive, chamada Luana Genot. Ela é de um instituto, de uma ONG que discute o racismo. E ela tem uma máxima de um evento que ela realizou ano passado, que ela fala, não sei se a frase é exatamente dela, mas via o instituto dela, ela disseminou muito essa ideia, que é o futuro é ancestral. Me lembra um pouco isso, essa matéria do mestre Léo Uemamura, né? Esse título, a tradição, inovação. Então, você pensar nessa questão da ancestralidade como uma fonte quase inesgotável de conhecimento para você desenhar futuros desejáveis, é muito inspirador, né? Pensar na história, quando a gente para pensar na história dos nossos antecessores, sei lá, no século XVI, século XIX, o desenvolvimento do Wing Chun, com todas as questões políticas que estavam ali pulsante em Hong Kong e tudo mais, você fala, cara, foi muita luta para assegurar que esse conhecimento atravessasse o oceano e chegasse aqui, em São Paulo, chegasse no Rio de Janeiro, chegasse, sei lá, Rio Grande do Norte. Então, é muita. Quando você para pensar isso, até emociona, porque é muita história que tem aí. E além de história, tem muita condição de você encontrar inspiração para você seguir trilhando o seu caminho hoje, inspirando as novas gerações a seguirem também com seus ramos, com suas escolas e tudo mais. Então, de fato, é algo muito, muito forte mesmo. E um último ponto sobre esse tema que eu acho tão rico, né? É essa herança que chega para você, né? E quando você toma essa consciência que você está trazendo aqui, de todos esses desafios, né? De outras gerações que passaram por guerras e outras situações que nós, aqui no Brasil, ainda não experimentamos, você valoriza aquilo que você está recebendo. E você começa a repensar o dia que você fala assim, hoje eu não vou não. Acho que eu vou afastar, volto daqui a 6 meses. Você começa a repensar tudo isso, porque o Wing Chun, e eu acredito assim como qualquer outro sistema, deveria ser uma ferramenta para o dia a dia. E não algo que toma o seu tempo a ponto de você precisar entra interromper. nesse dilema de não, vou parar. Sim. Então acho que essa tomada de consciência é bem especial sobre a ancestralidade e a importância dela. Maravilha. Caracas, hein, Augusto? Começamos já aqui. Lá nas alturas, nível hein? Lá altíssimo. Mas eu vou dar um passinho para trás aqui. Vamos fazer aquela pergunta clássica para o professor aqui. Como é que se deu o teu início nas artes de luta, assim? Já foi pelo Wing Chun? Teve alguma coisa anterior? E qual que foi o gatilho, assim? O que te levou a buscar arte marcial? Tiveram 2 momentos, né? O primeiro deles, eu era bem criança.
e vendo aqueles seriados japoneses da Manchete, eu pedi a minha mãe para me matricular no judô. E eu amava o judô. E aí você tinha que idade? Tinha 6 anos. 6 anos. E eu queria deixar um abraço pro professor Vanderlei, né, do bairro de Rocha Miranda, lá no Rio de Janeiro, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Ele tá nativo ainda, esse professor? Eu perdi contato com ele há muitos anos, mas se chegar até ele, fica o abraço. Depois disso, o projeto acabou e eu acabei, durante ali, o início da adolescência, passando por algumas situações que eu não estava conseguindo lidar muito bem. E eu tive um tio que falou assim, por que você não procura o karatê? Vai fazer um karatê. Acho que foi a primeira coisa que passou pela cabeça dele. Mas situações de conflito, assim, Sim. bullying, de necessidade de lutar? Eu diria o seguinte, assim, muitas vezes você vê na internet a pessoa falando sem muita responsabilidade sobre antigamente era assim, assado. Mas depende da perspectiva que você estava. Então, Sim. eu falando da perspectiva de quem sofreu bullying... Quem foi agredido, né? Eu acho que não é muito interessante. Mas, graças a isso, né... serviu para eu procurar as artes marciais. Então, tem até um detalhe interessante que quando você fala assim, independente de qualquer questão histórica, o templo Shaolin foi incendiado, né? E a partir disso, a monja Umoi começou a se tornar uma monja andarilha e encontrou a menina que seria a pessoa que a gente atribui à fundação do Wing Chun. Aí você pode pensar assim, se não houvesse o incêndio, a monja não teria saído e não teria encontrado a menina e eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, muitas vezes, uma coisa que aparentemente chega como algo ruim é o início de uma jornada muito especial. Então, graças a isso, eu tentei várias artes marciais, não me adaptei. E em abril de 99, eu tive a grande felicidade de conhecer meu mestre. Aí você já tinha que idade? Tinha 15 anos. 15 anos. E ele foi judô, karatê? Então, eu pratiquei judô formalmente, tentei o karatê, não me adaptei. Né? Capoeira também não consegui, né? Por limitações minhas mesmo, e fui parar finalmente no Wing Chun, né? E meu mestre me recebeu. Foi muito interessante porque, como um adolescente na época, eu não estava conseguindo captar o que ele estava conversando comigo, e ele pediu para eu levantar e fazer uma demonstração comigo ali ao vivo, e eu fiquei encantado, né? E aí, agora a segunda missão era convencer minha mãe a me matricular. E eu consegui em setembro, né? Então eu não desisti. E ela me matriculou e eu fiz uma pergunta para o meu mestre assim que ela executou a matrícula, ele falou, bom, vocês têm mais alguma dúvida? Eu falei, eu tenho uma. Aí ele falou, qual é? Eu falei assim, você pretende desistir um dia? Ele falou, por que você está perguntando isso? Eu falei, porque eu pratiquei taekwondo também. Porque muitas vezes o profissional, ele acaba trabalhando profissionalmente com aquela arte para completar a renda. Complementação, alguma coisa. E aí qualquer imprevisto ele interrompe. E para quem está aprendendo isso é muito duro, né? Então eu fiz essa pergunta para ele. E aí ele falou, não, fica tranquilo que eu não pretendo desistir. E caso eu desista, com certeza vão ter pessoas para cuidar de você. E aí começou a minha jornada ali naquele dia de setembro de 99. Agora, professor, você consegue dizer para a gente qual foi... Ou quais elementos você viu no Wing Chun, uma vez que você passou pelo judô, pelo karatê, pela capoeira, pelo taekwondo? O que você encontrou no Wing Chun que você falou, mãe, eu quero isso aqui, eu quero praticar essa arte marcial? Essa é fácil de responder. Eu encontrei meu Sifu, né? E essa frase eu Desde acho quando você começou, você está com o mesmo Sifu? Sim, porque o que acontece? Eu acredito muito que se eu tenho o meu Mokun lá na minha escola, se alguém abrir na porta em frente, não tem problema, mesmo que seja o Wing Chun, porque eu acredito muito que a pessoa ela vai escolher o Sifu, entende? Ela vai se vincular àquele Sifu. E ela pode estar praticando com você e depois de um período, por alguma razão, ela vem parar comigo, porque a educação Kung Fu é você que escolhe o mentor. Então ninguém te obriga a nada, não é igual escola, não é igual a sua própria família que você nasceu ali, mas o Sifu quem escolhe é você. E você vai escolher se você vai continuar seguindo ou não, você vai escolher o quanto que você vai dedicar, a sua disponibilidade, tudo isso é escolha sua. Então tem que partir da pessoa. Então ali naquele primeiro contato, realmente eu me encantei com o meu Sifu, e por mais que eu não entendesse, porque eu era muito agitado, queria aprender a lutar, e o Siu Ning Tao, Tiam Kyu, né, assim, pra mim era muito difícil de entender.
o que estava acontecendo. Mas eu falava, poxa, se essa pessoa tem esse nível de conduta, de apresentação, de movimentação, e ele passou por isso, deve funcionar, né? Então, assim, a minha grande aposta foi o meu Sifu. Por isso que em vários momentos assim que eu pensei em interromper ou qualquer coisa assim, ele falava e eu ouvia e dava mais uma chance. Porque eu falava assim, poxa, se ele chegou lá, eu quero chegar lá desse jeito também. Claro que é impossível, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu Kung Fu, mas eu atribuiria a ele. Que legal, tem o famoso ditado, né? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? É isso aí. Você já novo, quando começou, já estava preparado, né? Não, e tem uma maturidade aí, né? Porque é uma idade, 14, 15 anos. Isso. Pré-adolescência é uma idade... Primeiro, me admirou aqui essa pergunta que você fez para o seu Sifu antes de se matricular, quando você tem dúvida e tal. Eu achei uma pergunta muito madura, né? E uma pergunta que revela que você queria uma permanência na arte mais longa, uma coisa mais duradoura. Agora, falando do seu Sifu, você usou um termo, não sei se foi encantamento. Sim. E você consegue traduzir em termos práticos o que você viu que te levou para essa sensação de estou encantado? Sim, com certeza, mas antes eu queria só fazer um parêntese. Claro. Porque, assim, foi e é necessária muita paciência do meu Sifu comigo durante todos esses anos. É muito importante falar isso. Por isso que o Baici é tão importante, né? Por que ele é tão importante? Porque eu não sei em outras famílias, né? Mas pelo menos na nossa, você, por exemplo, não tem um código do Baici, você não faz um juramento na hora que faz o Baici, melhor dizendo. Porque a relação ela é dinâmica e vai mudando ao longo dos anos. Então, o Sifu ele vai receber aquele discípulo com muito mais maturidade do que o discípulo entende o que está acontecendo. Então, o meu Sifu me recebe como discípulo entendendo muito melhor o que essa relação vai trazer de dificuldade, de desafio para ele do que eu. Porque eu era um rapazinho, né? Claro, claro. Então, houve muita paciência da parte dele e essa relação vai se tornando dinâmica. Agora, o que me encantou? Né? Me encantou porque o meu Sifu, eu conheci ele quando ele tinha 29 anos e ele não aparentava de forma alguma o estereótipo do que a gente entendia naquela época do que um lutador deveria ser. Cara de mal, sabe? Aquela coisa toda. Ele era uma pessoa e ainda é, sempre sorrindo. Ele consegue conectar muito rápido assim com todo mundo. E eu, como era muito tímido, né? Eu falava assim, poxa, eu queria ter essa capacidade de comunicação também. Né? Então, uma pessoa que parecia sempre estar olhando à frente, mas principalmente a atenção que ele tratava a cada pessoa. Então, assim, você imagina os problemas de um adolescente. São coisas bem menos complexas do que um adulto, hoje de 40 anos. Mas ele tratava com a mesma seriedade, como se fosse o assunto mais complexo e sério do mundo. E não só comigo, mas eu presenciava isso com outras pessoas. Então, a dedicação, o zelo, o carinho, a mim me encantou muito, mesmo eu sendo um adolescente. Então, cada vez que eu brigava com o sistema Wing Chun, eu falava, será que esse negócio funciona? Eu lembrava dele. Então, acho que isso é muito importante de falar. Que bacana. E a sua mãe? Depois que ela aceitou te matricular, você tem algum relato de como a sua mãe percebeu você no Kung Fu ou de alguma história que ela tenha visto a partir do teu desenvolvimento no Kung Fu que teve ressonância dentro da sua casa, na relação com ela, na relação com a sua família? Essa é uma excelente pergunta. Né? A minha mãe, né, ela sempre soube desse meu gosto por artes marciais. Né? Tem uma lembrança que eu guardo com muito carinho dela, que sou eu saindo da escola bem criancinha. E aí o irmão da minha amiga que foi buscar ela falou assim, perdeu o filme que passou hoje na sessão da tarde. Aí minha mãe, eu gravei pra você. Ela tava perto e era o Grande Dragão Branco, né? E eu vi aquela fita sem parar. Tinha 9 anos. E quando a minha mãe aceitou me matricular, né, na Moyal Wing Chun, eu tinha 15 anos. Mas conforme o tempo foi passando, você vai chegando naquela idade que espera-se que você consiga um trabalho, que você já sabe o que você vai fazer da vida. Enfim. E, obviamente, que se dedicar tanto às artes marciais, no caso o Wing Chun, não era algo que minha mãe estava vislumbrando para o meu futuro.
Então, para ela, nós temos vários episódios onde ela demonstrou muita preocupação com o caminho que eu estava tomando, porque ela começou a observar que não era um hobby. O negócio estava sério. Era uma vocação. E para o filho, que no caso era eu, é um desafio muito grande, porque você tem aquela referência da sua mãe, e minha mãe é uma pessoa que sempre me apoiou, mas aquela referência nesse momento está se mostrando receosa com o caminho que você está seguindo. Por isso que você atender a sua vocação exige muita coragem, né? Então o que significa isso? Você começa numa arte marcial, você quer aprender a se defender do jeito mais básico, que é com o corpo. Mas assim, como é que você protege a sua vocação? Será que você tem coragem de manter ela? O grão-mestre Imamura, por exemplo, teve um aniversário dele que ele fez um discurso que me marcou profundamente em 2019, não só porque ele contou a trajetória dele até encontrar o Patriarca Moyá com detalhes, e foi a primeira vez que eu escutei com tantos detalhes, mas ele fala assim, qual é a principal característica de um profissional de artes marciais? Ter estômago. Ter estômago porque para os altos e baixos, né, que essa grande aventura exige. E aí, mais recentemente, ele chamou isso de que o ramo das artes marciais é o ramo da emoção. Então ele fala, se você não quer surpresa, faz um concurso, faz uma coisa mais clássica. Agora, se você gosta de aventura, se você gosta do ramo da emoção, talvez esse seja o seu ramo. Porque as pessoas muitas vezes não vão entender, e pessoas próximas a você não entendem a dedicação que essa escolha exige. Né? Às vezes não entendem nem como um trabalho. Né? Agora, vai pra academia. Agora, decidir isso mais jovem, eu acho que é um pouco... talvez é menos desafiador, né? Porque quando você é mais jovem, você não tem tantas responsabilidades da mãe, da família. Mas você não tem, mas você não tem tantas responsabilidades para assim, puxa, vou ter que sustentar uma casa, tenho X boletos, né? Enfim, quando você já está mais maduro, imagina uma pessoa que começa a praticar com 20 anos de idade e quando ela está com 40, ela já praticou 20 anos, né? Bastante tempo. E ela, não, vou parar tudo e vou me dedicar à arte marcial. Quer dizer, é puxado, né? Uma pessoa com 40 anos largar uma profissão que de repente ela tinha, do que para um jovem de 17 falar assim, não, já sei o que eu quero da vida. Então, mas aí é que tá, esse é um ponto curioso, porque a partir do que você consegue expressar com a arte que você aprendeu, o sistema que você aprendeu, você consegue transpor isso para outros momentos da sua vida. Às vezes você vai cometer erros, você vai ter que fazer ajustes, mas mesmo a transição de carreira conta com isso também. Né? Então, assim, você poder tomar essa decisão com 40 anos é bem mais desafiador do que a sua falta de compreensão da vida dos 20 anos. Né? Pelo menos na minha época, eu tinha 20 anos, eu não sabia nada da vida, eu faria isso com muita tranquilidade. Né? Então, quer dizer, hoje eu já reflito um pouco mais, mas você pensa... eu quero fazer, eu devo fazer, eu posso fazer, e aí você tem que meter bronca, né? Por isso que falam que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Não saber tanto, às vezes para você decidir algumas coisas, de repente ficar ali na superfície é melhor do que... Agora, tem um ponto importante. Quando eu tomei a decisão de ser profissional, eu lembro exatamente onde eu estava com o meu Sifu. E eu fui falar com ele esperando que ele dissesse, não é o momento. E para minha surpresa, ele falou, tá bom, vamos trabalhar em cima disso. E eu não esperava uma resposta afirmativa, então me desmontou, né? Porque ele apoiou o projeto. Só que, assim, isso é muito importante ser falado também. Como eu dei um exemplo ainda há pouco, assim, muitas vezes você tem o sonho de viver aquilo por mais horas no seu dia, mas você esquece que aquela pessoa que entra pela porta, né, ela está contando com você, ela está contando com a sua dedicação. Então é um trabalho que exige muito. Né? E quando nós começamos, principalmente com a idade que eu comecei, eu não tinha noção nenhuma disso. Então, eu olhava, por exemplo, assim, tem bastante aluno, tudo bem. Saiu um monte de aluno, e agora, o que eu faço? Eu não sabia nem para onde olhar. Então, hoje, eu tenho uma compreensão melhor que o ponto principal é a salvaguarda do sistema Wing Chun para as próximas gerações. Porque se você tiver isso claro, você não vai ficar se preocupando com outras questões, né? Você não vai ficar aflito. Porque você tem uma missão muito clara e independente de qualquer coisa, você vai ajustando para ela poder acontecer. Agora, essa decisão de encarar profissionalmente, ela se deu em que ano? E foi uma transição? Você atuava profissionalmente em outra área? Fez transição ou não? Ou você estava ali ainda
na tua juventude, ali ainda decidindo que carreira seguir? Eu tava num limbo, assim, né? Tava tudo montadinho, segundo grau, hoje é ensino médio, né? Faculdade, e agora para onde eu vou? Então, eu tive uma oportunidade que a mestra Úrsula Lima, hoje reside nos Estados Unidos, mas ela mantém a família Kung Fu dela no bairro de Copacabana. Ela estava iniciando uma carreira profissional independente, assim, porque antes ela trabalhava junto com o meu mestre, né, no núcleo Jacarepaguá e depois de Barra, e ela me convidou para ser um assistente dela no bairro do Meia, num trabalho que estava começando lá. E eu sempre tive uma relação muito boa com ela, muito boa mesmo, e aceitei imediatamente. Só que aí aconteceu dela ficar grávida no início de 2008. E ela continuou dando aula, assim, até o limite, né? E eu ficava preocupado, às vezes, quando eu ia embora de carro com ela, eu falava, você tá bem? Mas ela levou até aonde deu. E aí, enquanto ela estava, né, com a Rebeca, cuidando dela, eu assumi com o que eu tinha, né? E depois ela retornou, ela falou, Thiago, olha, pensando bem, eu acho que eu vou arrumar para outro bairro e você fica cuidando aqui. E aí eu falei, tem certeza? Aí conversei com o meu Cifu e tudo, e aí iniciou-se um trabalho ali no bairro do Meia. Então, assim, eu acredito muito na sorte, entende? Acredito muito em coisas que acontecem porque tem que acontecer, e da ética que você tem que ter quando essa oportunidade surge. Porque tem muita gente que tem a sorte, ela aparece, e você recusa ela. Então você tem que desenvolver, de alguma maneira, uma coragem para quando isso aparece, você poder seguir. E o Cifu é fundamental para isso, toda a família Kung Fu, né? Porque em vários momentos o Cifu acredita mais em você do que você próprio. E tem outra dimensão aí, professor, que é uma capacidade de decisão, né? Sim. Porque quando eu vejo demonstrações de Wing Chun, me parece, posso estar enganado, tá? Me parece que... E isso se assemelha um pouco quando a gente vai treinar Tui Shou, quando a gente vai treinar San Shou. Enquanto você está fazendo a movimentação com o teu adversário ali, com o teu colega, o tempo inteiro você está nessa troca que em algum momento vai te pedir que você tome uma decisão. Seja uma decisão de absorver o que ele está te dando, seja uma decisão de você tomar iniciativa e vice-versa. Então tem um diálogo que acontece ali o tempo inteiro. Então quando você fala desse fator sorte, você falou da decisão, eu me lembrei muito do ponto de vista prático, o que a arte marcial, quando a gente vai pro treino em dupla, nos dá, do ponto de vista de repertório mesmo, de informação para a gente viver em sociedade, para a gente decidir sobre o que a gente vai fazer, para a gente decidir sobre o que a gente não vai fazer, né? Exatamente, porque quando nós estamos numa conversa, você consegue, de alguma maneira, eu faço uma pergunta para você, tá? E aí você consegue pensar em algo assim para desviar da resposta ou dar uma desculpa. Mas na hora que a gente está praticando é ao vivo. Então, assim, você não consegue mentir para si próprio nem para outra pessoa. Você botou mais força do que o necessário, a pessoa vai trocar e vai entrar. E você vai ter que lidar com aquilo. Então é muito interessante porque em alguns momentos é fundamental que o golpe entre e tenha um impacto nivelado para a pessoa que está recebendo, e para a pessoa que está recebendo ela tem que saber receber aquele golpe. E muita gente gosta do ambiente da arte marcial, muita gente quer viver a experiência, mas a experiência marcial levada a sério é muito para a pessoa, né? E obviamente ela não vai conseguir transpor isso para a vida. Então a gente entende o seguinte: se você está praticando uma arte marcial como o Wing Chun e você tensiona, talvez você não esteja preparado para aquilo ali que você está fazendo naquele momento. Porque a ideia é exatamente isso, é você poder estar conectado independente do que está acontecendo, que no caso é ter um oponente na sua frente. Por mais que seja uma situação protegida, se está com alguém que está ali cuidando de você naquele momento, como um irmão Kung Fu mais velho, a sua mente te engana. E ela diz que você muitas vezes vai ter que fazer um movimento excessivo. E isso vai ser pior para você. Então, agir de maneira precisa e assertiva é um desafio que todo artista marcial decide encarar quando começa nessa jornada. Muito bom. Professor, e profissionalmente, essa decisão ancorada nessa coragem e nessa escolha, a gente já problematizou isso aqui em outros episódios, não é uma decisão... A decisão pode ter sido muito bem pensada, mas sustentar a decisão
de ter uma escola de Kung Fu com todas as implicações da vida diária, dos boletos, dos compromissos e tudo mais, a gente sabe que a gente está à mercê ali dessa questão sazonal, né? Tem momento que vai ter muito aluno, momento que vai ter pouco aluno, aí você tem o compromisso do aluguel, aí, enfim. Como que você lida com essa dimensão de sustentar a sua missão versus a realidade de gerar receita para sua família, para as despesas da escola? Queria te ouvir um pouco sobre isso. É uma excelente pergunta, obrigado. Porque o que porque acontece? A gente vive isso aqui, entendeu? Acho que todo mundo, né? E muita gente em casa, muitos outros professores e professoras vivem isso, né? Porque é o nosso sonho. O artista, de modo geral, missão, né? O artista, de modo geral, ele está sempre... A missão, mas você fala, meu, hoje paguei um boleto. Não deu. Esse mês não deu. Não deu, enfim. É uma excelente pergunta. Por quê? O que eu acredito muito, e vocês sabem disso, assim... você não adianta ser aquele cara chamado casca grossa, né, pronto para briga, se na hora que chega esse boleto você entra em pânico, entende? Ou na hora que 3 alunos saem de uma vez. Você fala assim, esse mês vai dar tudo certo. Aí 5 alunos saem de repente, assim. Então isso não pode afetar você, mas obviamente que tem momentos e dependendo da realidade que você tá ou da dinâmica, aquilo pode afetar mais ou menos você. Mas o que eu acredito também é o seguinte, assim, é você trabalhar muito em engajamento para que a pessoa continue retornando. Então, muitas vezes, a gente acaba cometendo o erro de focar em grandes quantidades de alunos e você acaba não conseguindo dar a atenção que cada aluno merece. Você não consegue personalizar o trabalho para cada praticante. E, com isso, essa pessoa ela não, digamos assim, ela não fica com você, ela vai embora. Porque ela não conseguiu aquela atenção, aquele cuidado, aquela coisa que ela está percebendo no desenvolvimento. Porque o que é importante falar? O Kung Fu, ele é processo. As coisas vão acontecendo. Mas é importante que se tenha resultado também. Então, o que eu entendo como Sifu? Sifu é uma pessoa que vai abreviar alguns caminhos tortuosos para que você tenha a chance em uma vida de ver a coisa acontecer. Né? Não com todo o potencial, porque eu acredito que é impossível, você precisa de outra geração para continuar o trabalho, mas o Sifu seria esse grande abreviador para você ver o resultado surgir. E para você ver esse resultado surgir no aluno, você tem que se tornar um especialista em cada discípulo. Você tem que dedicar tempo, você tem que conhecer a pessoa desde que ela abra para você poder conhecê-la. E se você não consegue dar conta, das duas umas. Ou você não tem condições de ter muitos discípulos naquele momento, ou talvez você tenha que preparar discípulos para cuidarem de outros, né? Para que você chegue mais longe através de uma segunda pessoa. Então, eu acredito muito nisso. Em primeiro lugar, você conseguir se manter tranquilo em momentos assim. E, em segundo lugar, trabalhar muito a retenção dos alunos e não ficar trabalhando a rotatividade. Eu acho que isso dá muita diferença. Por quê? Porque na hora que aquele praticante está com você e ele vê a sua dedicação, ele vê o empenho, ele vê a qualidade com que você está entregando, aquela mensalidade dele deixa de ser um pagamento e passa a ser uma premiação. Então, assim, ele está quase que te agradecendo por aquele trabalho que você está fazendo. Entende? Então, o Grão-Mestre Uemamura, ele conduziu um seminário há uns 2 anos atrás e um praticante presente, ele falou assim, ó, esse seminário que o senhor acabou de dar nesse final de semana, na Europa, seria bem mais caro. Porque assim, a qualidade do que o senhor passou é muito superior ao valor que está sendo cobrado. Olha que legal ouvir isso, não é verdade? Então é disso que a gente tenta trabalhar em cima, né? Que é para ter esse processo da premiação. Porque, veja, quando você, por exemplo, está falando de um mercado mais infantil, ele fica muito vinculado ao preço das coisas, né? Mas a gente precisa trabalhar o discípulo. Eu acho que esse é o segredo. O legatário, melhor dizendo. Legatário. Né? Nossa, hein? Você achou que eu falei difícil? Mas se for legatário, não. Ou se você falou uma coisa aí, que é importante o aluno ter a percepção do resultado, né? Que a gente, enquanto Sifu, que a gente
trabalhe nessa perspectiva. E você usou a expressão resultado, e eu fiquei pensando aqui, queria te ouvir, como é que no Wing Chun vocês mensuram esse resultado? A gente tem, por exemplo, no sistema Louva-a-Deus, tem os exames, troca de faixa. É uma forma de você, minimamente ali, você tem um rito, tem um ciclo de treino, trocou de faixa, é uma forma de você, o aluno é aprovado, trocou a faixa, seria uma forma de mensuração de resultado essa troca de faixa. No Wing Chun, como é que você mensura o resultado a ponto do aluno enxergar também isso? Ter essa noção de que, de fato, tive uma evolução aqui. De fato, melhorei nesse movimento aqui. Isso é uma excelente pergunta. Mais uma, né? Agradeço. Volto a dizer, como eu falei no início, né? Assim, quando a gente consegue, né, ter acesso a um vocabulário mais amplo do pensamento clássico chinês, a gente consegue trabalhar melhor. Então, por exemplo, tem um ponto que a gente chama de configuração inicial estratégica. Se você tiver um posicionamento inicial que favoreça o que você quer que aconteça, tem mais chances daquilo se dar da maneira que você espera. Mas veja, é um posicionamento e não uma posição. Você está pronto para a dinâmica da realidade mudar. Então, por exemplo, o que isso significa? Hoje a gente trabalha, né, com um programa de salvaguarda que foi criado pelo Grão-Mestre Uemamura. Então, se você é um profissional super experiente ou você é um novato, você consegue ter aquele programa como guia para ver como que você pode mexer no trabalho de maneira a personalizar cada vez mais para aquele praticante. Fora isso, você tem uma série de outros, como a gente chama de instrumentos, né, que estão dentro de contextos diferentes que favorecem a pessoa ter essa tomada de consciência. Porque muitas vezes não vai ser, né, ou quase nunca vai ser na hora que ela está tendo acesso pela primeira vez ao conteúdo. Sim. Que ela vai ter. Às vezes vai ser numa conversa, tomando um café depois. Então, quer dizer, para isso, não adianta você contar com a sorte. Você precisa antecipar o que vai acontecer naquele dia. Nem sempre sai como você esperou, tá? Mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Então, além disso, a gente também trabalha da seguinte forma. A gente procura sempre se reunir para que, junto de outros profissionais ou de outros alunos, a gente consiga passar nome por nome. Ok. Como que foi a preparação para aquela aula? O que aconteceu na aula e, a partir disso, como que a gente prepara a próxima? Então, a gente considera que cada coisa que acontece, ela tem 3 momentos. Um antes, um durante e um depois. É como se 3 fosse igual a 1. Então, para aquela pessoa que está vindo ter aquele acesso àquele novo conteúdo, ela está olhando para aquele momento. Mas aquilo foi preparado previamente e vai ser discutido depois. De maneira que no próximo encontro, a gente consiga favorecer ainda mais para que ela tenha essa tomada de consciência para o que é importante para ela. Porque para cada praticante o resultado é diferente. Vai ser percebido de uma maneira diferente. Interessante. Uau! Legal. Joguei a bola para você, mas deixa eu ficar quieto aqui um pouco. Não, eu vou refletir aqui. Não, eu acho que esse papo que a gente está tendo aqui, ele enriquece muito para as pessoas que de repente assistem o nosso canal e não são praticantes de Kung Fu ou de qualquer arte marcial, né? Porque eu falo para as pessoas que praticar arte marcial é completamente diferente de você praticar uma ginástica na academia. Sim. Né? Porque você não troca de professor como você troca de academia. Ah, fui na academia, não gostei, vou na outra. Né? E acho que esse papo aqui está mostrando muito para as pessoas que vão estar assistindo isso daqui o que ela deve procurar nas escolas. Né? Porque as pessoas, quando elas vão numa academia de Kung Fu, muitas, na grande maioria, ela nem sabe que é o estilo, que existe linhagem, né? Sim, ela vai primeiro família. Ela vai primeiro ver o professor. Perto de casa. Perto de casa, um preço que cabe no meu bolso. O professor é legal. Se for para criança, tem uma turma específica de criança. Isso. Beleza, legal. Então é isso, né? Então acho que, enfim, o que eu quero acrescentar é que esse papo está sendo bem enriquecido. Por isso que tem uma sinóloga, né, que eu fiquei muito feliz quando eu consegui trocar e-mail com ela, e por pouco eu não conhecia ela pessoalmente, que é a professora Annie Chen, que reside em Paris, que é uma grande
conhecedora da cultura chinesa. Né? Ela tem um livro chamado A História do Pensamento Chinês, que eu recomendo. Temos ele aqui. Quem puder ler. Dela também. Porque ela fala exatamente do quanto que o cinema ajudou na divulgação das artes chinesas, mas do quanto reduziu o sentido de Kung Fu só aquilo que aparece no filme. Entende? Então, é fundamental a gente tentar reapresentar as artes marciais chinesas para a sociedade. Para que a pessoa possa ir buscar por outras razões que não que ela viu no filme quando era mais jovem, ou mesmo nessa idade. Porque, veja, a pessoa não sabe o que ela está indo buscar, por mais que ela te diga a razão. Porque conforme ela for se desenvolvendo durante a prática, ela vai se reconhecendo de uma maneira que ela nem imagina. Talvez o que ela descubra seja uma pessoa super legal, ou seja alguém que ela não esperava encontrar. E aí ela vai lutar contra isso. É a hora que a pessoa fala que vai afastar, que já deu pra mim, porque é demais pra ela. Então a gente tem que criar toda a ambiência desde o primeiro contato para que essa pessoa se sinta acolhida. Então, assim, esse primeiro contato é fundamental a gente se preparar para que a pessoa pisou na sua escola, ela encontre não só uma questão de organização, uma questão profissional, mas encontre também alguém com condições de recebê-la, né? Então, mais uma vez, a nossa apresentação e a maneira que a gente vai representar a nossa arte é fundamental. Senão a gente não vai conseguir alcançar, né, outras camadas da sociedade que podem sim dar diferença. Professor, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira, a gente está num momento da sociedade que me parece que se o aluno, durante a prática, ele sente algum desconforto que emocionalmente disparou algum gatilho nele, isso às vezes gera no aluno um desconforto que pode, inclusive, impactar na continuidade dele. Mas desconforto como? Sei lá, uma chamada mais dura. Levanta esse braço. Ou um jeito mais enérgico que a gente fala com determinados alunos. Isso leva o aluno para esse lugar do desconforto. Coisa que quando a gente começou a treinar, enfim, nos anos 90, acho que era... A pedagogia era a pedagogia do desconforto e a gente vai que vai. Mas eu sinto que hoje em dia, dependendo do aluno e da história dele, do ponto de vista emocional, colocar o aluno numa situação de desconforto às vezes leva ele a desistir da prática. Sim. Como é que você percebe isso e como é que você lida com isso ao perceber que você foi mais enérgico e você percebeu... Porque a gente sente, quando a gente é mais enérgico e o aluno responde ao que você está pedindo, você sente que o campo dele muda, você fala, opa, a flechada pegou nele ali de um jeito que depois ou eu vou conversar com ele, ou se não dá para conversar, você percebe que o aluno faltou naquela outra aula, aí falta na seguinte, aí volta, aí chega atrasado, e você começa, um comportamento muda ali. Sim. A partir disso que eu estou chamando de desconforto. Pode ter um outro nome isso, mas seria legal te ouvir também. Claro. Sobre isso. Depois eu queria voltar no cinema. Certo. Com o meu Sifu eu aprendi que nós temos uma ilusão a respeito do controle que a gente tem sobre isso. Eu já vi ele fazendo o melhor que ele podia e ainda assim a pessoa se afastando e ela precisa escolher uma pessoa ou algo para poder justificar aquele afastamento. Porém, eu já presenciei também o grão-mestre Yamamura publicamente agradecendo a oportunidade que um discípulo dele afastado estava dando de ter uma segunda chance com ele. Isso me tocou muito. Eu estava no núcleo freguesia do mestre Felipe Soares quando eu vi ele falar isso pela primeira vez, porque ele justificou da seguinte maneira: no nosso primeiro encontro eu não estava tão preparado quanto eu estou hoje. Então muitas vezes a pessoa ela vai se afastar porque o Sifu também não tá preparado. Então o Sifu ele evolui junto com o discípulo. Por isso que os primeiros discípulos eles têm um grande desafio, que é permanecerem juntos ao Sifu, acompanhando a evolução dele, certo? Afinal de contas, a gente chama essas pessoas de Todai, né? Que tem ali um dos ideogramas falando de caminhar junto. Então esse é um grande desafio. Porém, por outro lado, tem os iniciantes. Então, realmente, dependendo de como você falar com a pessoa, ela não vai conseguir compreender, porque o contexto que a gente está inserido, que a gente chama de quase uma dimensão Kung Fu, né? Essa dimensão que está dentro da sociedade, mas não tem as mesmas regras, né? Quer dizer, a educação não é a mesma. Muitas vezes você golpeia o seu companheiro de prática e era para golpear, porque abriu.
Por que você vai pedir desculpas, entende? Então é tudo diferente e a pessoa ela não está preparada para isso. Por isso também que a gente trabalha com um programa Wing Chun Experience, que então quando a pessoa chega, ela passa por esse período de experiência de maneira com que ela vá se habituando a esse métier, digamos assim, essa dimensão, até que ela possa ou não falar assim, poxa, depois de tudo isso que eu estou vivendo, eu me reconheço como um possível descendente dessa linhagem. E aí ele vai fazer o quê? Vai pedir ao Sifu que ele escolheu, através de alguém, né, que já é da família, para poder fazer o Baici ou simplesmente ser aceito naquela família. Agora, tem um outro ponto que é fundamental, assim. O Sifu, ele não pode ser medroso, né? Isso é muito importante. Porque, assim, a gente tem uma ilusão de que o seu aluno paga X. Aí você fala, pô, se essa pessoa sair, como é que fecha a conta? Mas, assim, esse valor, ele não vai fazer diferença. Talvez ele faça um mês, mas ninguém vai morrer por causa disso. E quando você descobre isso, o que acontece? Você começa a tratar as pessoas de forma mais relaxada. Você não trai aquilo que você representa. Então, você fala o que tem que ser falado, confiando na relação, confiando que essa pessoa vai voltar na semana seguinte. Porque como a mestra Úrsula me disse uma vez, você pega, por exemplo, um momento do sistema Wing Chun que se chama BUD, né, que é o terceiro domínio, e você tem o toque, pelo menos na nossa linhagem, né, você começa a tocar no praticante, mas você muitas vezes começa a tocar verbalmente também, né, e ver como que a pessoa reage com aquilo. Por isso que o toque também é gradual, para a pessoa ir se habituando a isso. Então, se você não fala com o aluno de uma maneira pessoal, assim, a pessoa te fez uma coisa e você acha que tem que chamar atenção, é uma coisa. Agora, quando você chama em função do praticante, você não tem dúvida. Você fala assim, esse cara precisa ouvir isso. Não porque eu preciso falar, mas porque é importante para a jornada dele. Essa é a grande diferença. Você não pode ter medo de falar o que tem que ser dito. Sim. Muito bom. Sobre cinema, eu concordo muito com essa afirmação da Annie Chan. E a gente aqui tem um filme que a gente gosta muito, inclusive a gente falou desse filme com o grão-mestre Léo Mamura, que é O Grande Mestre. Sim. O Grande Mestre é aquele do filme do diretor Wong Kar-wai. Que é um filme mais poético. Mais poético, enfim, demorou muitos anos para ser produzido. Eu acho que é um filme que sintetiza muito tudo isso que a gente está falando aqui. Sim. Porque é um filme que tem coreografias de luta, mas ao mesmo tempo os diálogos que acontecem entre os personagens ali levam a gente a pensar nessa dimensão da família Kung Fu, nessa dimensão da ancestralidade, nessa dimensão da tradição. Então eu vejo esse filme como um filme muito especial, um filme que eu indico para todo mundo. Eu gosto da franquia lá, o Wing Chun 1, 2, 3, agora assim, ótimo, mas assista esse outro, porque esse outro vai te dar uma outra perspectiva. É um pouco mais lento, é tudo mais ao mesmo tempo tem muita informação ali preciosa que nos aproxima de tudo que a gente está falando aqui, dessa dimensão. Não sei se você partilha dessa informação, eu sei que o Márcio gosta muito desse filme também. Esse filme eu diria que é o meu favorito de todos os tempos. É filme do cinema chinês, né? De artes marciais. Porque ele me impactou muito a primeira vez que eu vi. Eu acredito muito assim que o papel do primeiro Ip Man, né, em 2008 é fundamental, porque ele atinge, né? E de uma maneira muito elegante. Você observa, por exemplo, que o patriarca Ip Man, ele fumava numa época que fumar era elegante. É importante lembrar disso, né? Naquele período, fumar tinha uma outra conotação. E isso é apresentado de uma maneira elegante no filme também, porque afinal era uma característica dele. E quando a gente está falando do Wong Kar-wai, eu faço questão de falar isso. Já disse numa outra oportunidade, numa outra entrevista, mas esse filme, ele parte de um momento em que o diretor tomou contato com uma foto do patriarca Ip Man. Você sabe disso, né? Recentemente eu tive a possibilidade de fazer uma palestra nos comandos do Exército, lá no Rio de Janeiro, e eu levei essa foto, botei ela no telão assim, que é o patriarca Ip Man já bem fragilizado, 8 dias antes do falecimento dele, esquecendo a sequência do boneco de madeira. Porque eu queria naquela palestra falar o seguinte, assim, olha,
Dá pra gente conseguir grandes feitos independente das nossas características naquele momento e contando com a posteridade também. Então, assim, existe a possibilidade de você criar efeito sem depender da sua capacidade física. Foi a mensagem que eu quis deixar e foi a única foto que eu usei naquela palestra. Sobre esse filme, ele para mim é bem interessante porque foi uma tentativa do roteirista, você deve saber disso também, de fazer filmes que tratassem as artes marciais de maneira mais séria para um público que conseguisse apreciar. Então, a escolha dos atores eu achei que foi muito bem escolhida. E o título, né? Que não é The Grandmasters, é Yadoit Chun-Si, né? Que é um termo que você atribui a alguém. Não é a pessoa que se nomeia dessa maneira. Então, quer dizer, você ser o mestre dos mestres daquela geração não é pouca coisa. E aí o filme cria toda uma dinâmica ali para falar do círculo marcial, né? E como isso se dá. E eu acho um filme bem especial. Eu acho que tem outra coisa muito especial também, é depois você ter acesso ao trabalho do diretor, entrevistando os mestres em Hong Kong, fazendo viagens para fazer bate-papos, para entender a complexidade dos estilos que foram apresentados ali, para entender essa dimensão da família que a gente está falando aqui, para entender a importância do patriarca e dentro desse contexto todo, o trabalho que ele exigiu que os atores fizessem de treinar Park Hwa-jan, de treinar Badi, de treinar Wing Chun. Então você fala, caraca, e demorou muito para o filme ficar pronto, né? Agora, foi um filme assim. Uma coisa interessante é uma pergunta. Esse filme é de 2012, ele ficou pronto em 2012, talvez. Por que não tem o 2? Pois é, né? Eu acompanhei, eu sou muito fã do filme Blade Runner, né? E quando foram lançar o novo, em 2016 talvez, ou 2017, foram atrás do Vangelis, né? Que é o compositor da primeira trilha sonora. Ele falou, não, meu trabalho com Blade Runner já acabou. Assim, ele criou uma das melhores trilhas sonoras, na minha opinião, e ele falou, tá concluído, não tem mais nada o que fazer nesse mundo. Então, quando você trabalha num estado de arte como Wong Kar-wai, tem toda essa dedicação, tá feito. Né? Não precisa do 2. É muito, né? Muito bom. Uau, plateia, nós temos plateia hoje aqui, viu? Certo, plateia? Cadê a reação da plateia aí? Perguntas da plateia. Alguma pergunta? Não, só o fato muito interessante isso que o Márcio falou lá no começo. É o mestre Márcio Fogolin que está falando aqui. Tem 2 episódios, né, mestre? Isso. 2 episódios no nosso canal também. Do fato da chegada das artes marciais, essa visão que a gente tem, se a gente for ver, com esse trabalho, que eu acredito muito, que é a parte lá de 88, com o segundo do mestre Thiago, que é o fato de começar a trazer esse lado que não tinha. Muito porque muitos que chegaram aqui, eles chegaram de uma forma com conhecimento talvez reduzido e que aqui, por não conhecer a cultura muito reduzido-se, mas aí tiraram, acrescentaram coisas, mudaram, modificaram para o nosso modo e isso tornou meio raso a arte marcial chinesa, principalmente, até que ela foi alcançando. Em 88 eu acho muito interessante porque eu acompanhei, né, em 88 quando ele trouxe isso, né, isso começou a mudar, inclusive até com muitos utilizando disso sem propriedade, né, a questão que acontece, que você falou da foto, da família, né, família e tal, sim. Mas será que ele veio de uma família? Coloca a foto lá e às vezes nem né? Então, ou aquele exemplo, o Márcio treinou com você, mas você não foi em profundidade, mas ele o que você tinha para dar para ele foi com profundidade. Sim. E aí ele vai passar algo diferenciado para os alunos dele, mas ele também vai fazer com isso, ele buscar algo sem querer passar por cima de você, para trazer à tona o que é aquilo de uma forma melhor, né? Isso foi acontecendo, que hoje a pessoa consegue ter uma abrangência melhor de entendimento, né? Não, com certeza. Pessoa comum, mas nós aqui... Tem 2 pontos interessantes aí que o senhor falou, que eu acho que vale a pena ressaltar, que o primeiro é a dificuldade, como a gente falou no início, das gerações anteriores, né, lá de 1988, que o SICUM, né, inaugura a família Kung Fu Moya-san,
e começa esse trabalho da linhagem Moé aqui no Brasil. Então, assim, a gente precisa pegar esse trabalho, no meu caso, o trabalho que ele começou, o trabalho que o meu Sifu manteve e que chegou até mim, e se apoiar nisso. Não tem por que a gente tentar inventar a roda novamente. Então a gente precisa fazer uso do esforço que o outro já fez. Essa referência, né? Para ter essa referência. E outro ponto também que eu acho que é válido é que, de fato, assim, o Qigong eu atribuo a ele, pelo menos, né, dentro do meu conhecimento, alguns itens da cultura chinesa sendo apresentados muitas vezes pela primeira vez, né, no uso das artes, no meio das artes marciais. E houve toda uma dificuldade, né, quando ele começou a apresentar termos, itens e assim por diante. E muita gente começou a fazer uso sem saber o que estava fazendo, mas está tudo bem, porque pelo menos aquilo começou, são assuntos que estão começando a ser tocados, né? Então hoje, por exemplo, a gente fala do Wing Chun num sentido mais amplo, né, que vai além da própria prática, digamos assim, do sistema em si, mas de você poder levar isso para o seu dia a dia. Então são temas que começam a ser conversados, né? E eu acho que é uma contribuição em algum nível, e com o tempo, quem sabe, isso possa se desenvolver também. Você vai criando uma onda, né? Sim. Uma onda que vai modificando todo o cenário, né? Isso é bastante interessante, que eu entendi quando eu comecei, que não existia esses termos, né? Eu já havia conhecido como eu falei até na minha entrevista, o sobrinho do meu mestre. E ele falava termo Sifu. Mas nós já treinando lá na academia, nós falamos, o que é isso? Né? Tipo assim, mesmo ele falando possível, de forma rasa, tradução, né? A gente não entendia, né? Era muito vago para a gente, né? Isso foi entendendo com o tempo, né? Claro que quando eu entrei, que eu aceitei lá e fui a praticar com o tio dele, larguei a união e fui praticar com o tio dele, foi que eu comecei a entender mesmo, porque eu ficava lá dentro. Sim, né? sim. Então tem até uma coisa muito interessante, né? Uma certa feita que fui visitar o Qigong do mestre Thiago, ele falou, como que é lá, doutor? E eu contei para ele. E ele assim, nós todos juntos aí, falou, isso é vida Kung Fu, que a gente fala aqui. Né? Claro que nós lá não usávamos o termo vida Kung Fu, claro. Como a família do mestre Thiago, né? A família, né, no geral usa, né? Nós usávamos outro termo, normalmente em chinês mesmo, porque ele usava assim, né? Normalmente nem cantonês? Não, nem cantonês, porque ele, embora seja, ele vivia em Hong Kong, ele é Taiwan. Né? Então ele usava um outro termo que eu não me lembro agora, porque eu costumo ir um cursando passa, não faz, né? Por causa do 21, né? E aí, mas assim, era bem diferente, é uma coisa que a gente foi pegando, não sendo ensinado, mas estando ali dentro. Né? Que legal, muito, muito interessante. Se for, a gente está chegando aqui ao fim do nosso episódio, não sei se o Márcio tem alguma pergunta para finalizar, mas acho que seria bacana te pedir para deixar aí algum comentário final sobre essa dimensão que o grão-mestre Léo fala muito e a família Moyá fala muito, que tem a ver com isso que inclusive o mestre Fogolin falou, que é essa coisa da vida Kung Fu. A gente também, ouvindo vocês aqui, e aí relembrando das viagens que a gente já fez à China com os nossos mestres e a Taiwan, a gente percebe que isso está presente. Sim. Não com esse termo, mas isso está presente. Né? O jeito que a gente se relaciona, o jeito que a gente treina, a pausa que faz, toma chá e aí senta ali para bater um papo, ou sobe é uma no terraço, apreciação, né? Entendeu? Então tem toda uma série de ações que são feitas, e eu sempre falo isso para os alunos, que faz com que a gente aprenda sobre o que a gente está praticando fora do espaço formal de treino, né? Sim. Então, sempre você está aprendendo sobre Kung Fu, mesmo quando o teu mestre te chama para tomar chá, ou quando ele te chama para jantar, ou quando ele te chama para visitar um tio. Então, tudo isso, para mim, tem a ver com essa dimensão da vida Kung Fu. Então, eu queria te pedir aí, para a gente fechar, que você falasse um pouco disso. Tá bem. Bom, o que eu posso falar? Se eu não me engano, ali por volta do século VIII, o budismo chinês se separa do budismo indiano, digamos assim. E a característica principal dele é do aprendizado através da convivência. Então dá pra gente colocar que a vida Kung Fu
ela precede a fundação do sistema Wing Chun, certo? Nesse caso. E por que o patriarca Moyat, ele falava tanto sobre a vida Kung Fu? Ele falava de uma vida que tinha Kung Fu. Então ele se referia ao patriarca Ip Man dizendo o seguinte, né, que patriarca Ip Man vivia uma vida com Kung Fu nela. Então, assim, as ações dele tinham uma manifestação do Kung Fu do próprio patriarca ali presente. E é uma transmissão silenciosa. Por isso que o termo em cantonês, ou mesmo em mandarim, o ideograma tem lá o ideograma de coração, porque é um aprendizado silencioso. Então a vida Kung Fu tampouco é você ficar dando aula de como proceder, mas é você permitir, de uma maneira orientada, que o seu discípulo acompanhe você, não necessariamente em lugares, muitas vezes, que tem relação com a prática das artes marciais, mas em lugares diversos, desde que você esteja fazendo uso do Kung Fu no seu dia a dia. Agora, pontos importantes, né? Não necessariamente um Sifu e um discípulo estarem juntos em algum lugar quer dizer que está tendo vida Kung Fu ali. Sim. Não necessariamente se você está jantando quer dizer que tem vida Kung Fu, porque só é possível, na nossa interpretação, prover vida Kung Fu se você tiver vivenciado ela. Então, assim, você precisa de alguém orientado para que essa experiência ela seja, inclusive, mais uma vez, apropriada para você naquele dia. Então você tem que estar muito atento à pessoa. Só para você ter uma ideia, você falou de afastamento, né? De muitas vezes a pessoa se afastar da prática. Mas existe o afastamento do Sifu, por exemplo. Assim, a pessoa ela não só quer mais praticar, mas ela não quer ter mais contato com o Sifu muitas vezes. Porque sentar de frente para o seu Sifu, às vezes é pesado demais para a pessoa. Porque o Sifu está preparado e qualificado para pegar exatamente o seu ponto fraco. E não de maldade, obviamente, mas para ir, de alguma maneira, contribuindo com a sua tomada de consciência de algo que, se você cuidar, talvez melhore todo o resto, inclusive em termos do sistema. E o Sikun, ele costuma falar, né? A nossa vida Kung Fu, ela tem que ter o sistema Wing Chun como substrato. A gente não pode esquecer disso. Um alimenta o outro. Então, assim, você tem uma camada superficial, que muitas vezes as pessoas ficam nessa camada do início até o final da jornada dela, e você tem uma camada interna desse mesmo sistema, que poucas pessoas acessam, porque por mais que o Sifu queira te entregar, você talvez não esteja pronto para receber. E a vida Kung Fu vai te dar acesso a isso, potencialmente, né? Então essa camada interna na nossa linhagem tem o mesmo nome que vida Kung Fu. Então essa camada interna do sistema Wing Chun também é Sanfat, né? Quer dizer, nem todo mundo tem essa compreensão, mas a vida Kung Fu é o caminho para ela, isso com certeza. Então eu diria que vida Kung Fu é você conseguir acompanhar alguém que tem Kung Fu na própria vida, nas próprias ações, para que aquilo te ajude numa tomada de consciência a respeito do entendimento do próprio sistema Wing Chun e assim para sua vida, né? Maravilhoso. Bom, eu falei que era a última pergunta, mas agora te ouvindo me veio uma outra pergunta aqui. Claro. Esse desafio de ficar frente a frente com nossos Shifus, com o nosso Sifu, e eu me lembrei de algumas situações que eu fiquei frente a frente com o meu Shifu e eu tive uma sensação assim, eu vou mostrar um movimento para ele, que eu treinei muito, então tá ótimo o movimento, eu na minha vaidade, no meu ego, falei, não, tá muito bom isso aqui, vou mostrar. Aí comecei a fazer o movimento, ele falou, para. Não tinha nem acabado o movimento. Sim. Ele falou, para, não tá bom. Aí dentro de mim me deu uma sensação assim de, caracas, mas eu treinei tanto isso e nem executei o movimento inteiro, ele já me interrompeu. Você nem chegou na parte que você queria mostrar. Eu cheguei na parte que eu queria mostrar, ele já me interrompeu. E a sensação que me deu foi assim, bateu fundo lá na minha vaidade, no meu ego. Eu tive que respira, tô diante do meu Shifu, respira, escuta e vê o que ele vai te mostrar, o que ele vai te ensinar. Então, para mim, se colocar diante do meu Shifu tem a ver com essa capacidade que a gente, enquanto professor, tem que manter ao longo da nossa vida, que é humildade para seguir aprendendo, humildade para seguir ouvindo as orientações do seu Shifu. Nem sempre é confortável, né? Sim.
às vezes, como esse exemplo que eu estou te dando aqui, às vezes você fala, pô, mas eu achei que eu estava, né? Tô treinando isso há anos aqui. Tô arrasando. E aí ele, na maestria dele, do lugar que ele ocupa, veio e falou, não. Sem grandes discursos. Ele só falou, não, vamos fazer de novo. Me mostrou, eu fiz de novo e fui embora, entendeu? Vamos seguir treinando. Então, acho que esse é um princípio também que me parece que tem a ver com vida Kung Fu também, né? Sim. Esse princípio de você conservar a humildade, de você se manter aprendiz, de você seguir como aprendiz aí na relação com o seu Shifu. Sim, acho que é um tema muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né, das artes marciais. Contar uma história rápida. Uma vez um irmão Kung Fu meu muito querido comunicou para mim que ia se afastar da prática. E assim, era a última pessoa que eu ia pensar que ia fazer aquilo. E o nosso Sifu estava na China e eu adiantei para ele essa possibilidade. Só que eu falei assim, conversa com ele, por favor, Sifu. Tenta convencê-lo do contrário, assim. Então, fazer força, né? Convencimento. E aí ele falou, ok, Pereira. Né? Aí, tudo bem. Aí teve o dia da conversa dos dois. E aí ele afastou. E aí eu lembro que eu falei, e aí? Aí ele falou, sim, tô me afastando e tal. Aí eu fui lá no escritório do Sifu e falei, Sifu, o senhor não falou nada com ele? Indignado, né? E aí ele falou assim, Thiago, o que eu deveria falar? Né? Ele falou, veja bem, se fosse você, eu falaria para você ficar. Isso ele falou naquele dia para mim. Porque você naturalmente é questionador. Mas o seu irmão Kung Fu, ele tende a obedecer. Se eu falo para ele ficar, como eu falaria para você, ele ia ficar sem querer, mas só porque eu tô pedindo. Mas você não, você iria embora mesmo assim. Então para você eu falaria, fica, e você iria embora. Então aquilo para mim foi uma grande lição, porque mostrou o quanto que ele conhecia a gente e o quanto que ele tratava a gente de maneira bem apropriada. Agora, o que é importante é que o Sifu, né, ele tenha consciência de que ele não pode limitar a experiência do aluno dele ao próprio conhecimento dele. Então, assim, eu acho fundamental aproximar meus alunos do meu Sifu, que é Sikun deles, aproximar meus alunos do meu Sikun, que é Sitaikun deles, para que eles tenham sempre acesso ao que tem de melhor. Então, assim, se você tem... se eu tenho o meu Sikun presente, por que eu não vou estar com os meus alunos na presença dele? Ou com o meu Sifu? Então, assim, isso é muito importante. E quando você está na posição de Sifu, você começa a entender o seu próprio Sifu também. Porque quando você é o discípulo, você tende a discordar em algum momento. Mas quando você se torna Sifu, você tem o potencial de entender a função dele melhor. Mas agora que você é Sifu, ele é Sikun. Então, assim, você nunca está no mesmo ponto. E isso significa que você nunca consegue compreender os desafios que ele está vivendo. Entende isso? Então, assim, a geração anterior, ela está sempre com um desafio a mais que o seu, que você não consegue compreender. Então, é fundamental que o Sifu tenha paciência com o discípulo dele, que é Sifu ou não, e que você, como discípulo, tenha paciência com o seu Sifu também. E você, que é Sifu de uma pessoa que agora também é Sifu, você precisa entender esse novo momento, né, para você poder apoiar ela com essa própria próxima geração. Então são desafios que vão se renovando a cada momento e você tem que continuar estudando com afinco para poder estar pronto para esses desafios. E se você sentir que existe alguma limitação com você, você pede ajuda. Então isso é muito importante. Eu volto a dizer, eu tenho muita sorte de ter os meus discípulos, né? Porque graças a eles eu pude direcionar todo o meu trabalho para eles e por eles. E isso faz com que você não fique preocupado com o que vão pensar. Você pede ajuda. Você fala assim, eu não tenho condições de prover isso aqui. Você pode me ajudar para eu melhorar nisso? Então, acho que isso é fundamental, né? Humildade para continuar estudando. Muito bom. Já apareceram mais perguntas aqui. Por favor. Mas a gente vai ter que fazer parte 2 aí da próxima vez que você vier a São Paulo aqui. Certo, Márcio? Já fica aqui um convite. Se for quando você estiver novamente em São Paulo, a gente se encontra e faz um episódio 2, porque eu acho que tem muita reflexão aqui na nossa conversa que permeia qualquer
qualquer... Permeia as relações humanas, né? Exatamente. Qualquer atividade, não só a atividade do Wushu, estrito senso, assim, mas de maneira geral, acho que tem muita reflexão importante que a gente está tendo aqui, que certamente vai beneficiar muita gente. Então já fica aqui um convite para a gente gravar um segundo episódio. Já agradeço aqui a presença do mestre Fogolin, que está aqui com a gente novamente nos estúdios. Tá, obrigado por essa ponte aqui, por essa conexão com o Sifu Thiago. Recadinhos finais aí, Márcio Augusto? Isso aí. Bom, eu não preciso nem falar para vocês curtirem, né? Fala. Não, porque o pessoal já curtiu, né? Porque quem não curtiu, vai embora, hein? Ficou hipnotizado aqui com o papo e não curtiu ainda. Né? Quem não curtiu, vai embora, pô. Gente, curte. Não só esse episódio, mas os outros também, né? Vai lá, abre lá o seu tocador, certo? Deixa comentário. Deixa comentário. Perguntas. Que a nossa equipe tá ali. É gigantesca. A gente respondendo. tem uma equipe aqui de relacionamento com audiência que vai te responder. Isso. É isso? Isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Sifu, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e eu não podia deixar de agradecer não só a todos vocês, mas ao meu próprio Sifu pela oportunidade de eu estar aqui tendo essa conversa, né? Eu acredito muito que se no futuro eu tiver algum discípulo digno de estar aqui com vocês, aí vai estar sendo falado a meu respeito. Mas o fato de eu estar sentado aqui é graças a ele, né? Então eu queria poder agradecer também publicamente essa oportunidade. Obrigado. Maravilha, é isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Muito bom, muito bom.